Oi, gente, vídeo de hoje de vocês, dessa quarta-feira, de videozinho de matemática, para vocês fazerem as atividades, dando continuidade no livro na página 122 até a 125, relacionado às medidas de capacidade, os múltiplos e os submúltiplos do litro, levando em consideração que já foi visto essa ideia de múltiplos e submúltiplos, só que em outros conceitos. Então, dando a ideia de que agora nós estamos vendo a quantidade de líquido, né? Fazendo referência às quantidades de líquidos, ao volume que ele pode ter dentro de um recipiente. Então, quando compramos certas coisas, notamos que esses produtos às vezes têm o seu volume em massa ou em líquido. Pode ser, vejamos, quando compramos certos alimentos e até certos produtos de limpeza, às vezes são líquidos. E dessa maneira, quando vamos comprar ele, nós olhamos se o valor faz menção, está barato, referente à quantidade que estamos comprando. Então, se formos fazer determinados também tipo de coisa em casa, como sucos, para medir a quantidade de suco em referente à quantidade de pessoas que temos na nossa casa, nós avaliamos a quantidade, a capacidade daquele volume de líquido dentro de um determinado pote, de uma determinada vasilha. E assim, a unidade que normalmente as pessoas meçam a quantidade, a capacidade em líquido é o litro. E esse litro tem certas medidas menores e certas medidas maiores. Normalmente compramos certas coisas no litro, como gasolina, leite, óleo, água, mas existem outros produtos que às vezes a gente não mede no litro, mede em unidades menores, que é o mililitro. E por ser uma quantidade menor, devido a certas condições de ser necessário apenas uma pequena quantidade, por exemplo, uma vacina, ela não tem a necessidade de você tomar 1 litro de determinado remédio ou 1 litro, né, sendo injetado de uma determinada vacina. Existe uma lista, né, de múltiplos e submúltiplos do litro. Já vimos isso em relação a outras unidades. E a gente viu como é que deve fazer certos cálculos em relação à cadeia, né, a partezinha, aquela linhazinha que fica da esquerda para a direita e da direita, né, para a esquerda fica uns conceitos diferentes, porque a gente tem uma cadeiazinha que é quilolitro, hectolitro, decalitro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. O litro, decilitro, mililitro, o centilitro, a gente vai ter a necessidade de multiplicar para saber, para transformar essas unidades em litro, para descobrir. E os outros não. O quilolitro, o hectolitro, o decalitro, a gente vai precisar dividir eles para saber em relação ao que ele é, ao que ele faz menção em referência a litro, a unidade de litro. Então, certos cálculos que é necessário fazer, você acaba precisando em relação a multiplicar ou dividir determinadas unidades. Isso já foi visto quando foi falado de determinados grupos de massa, determinadas unidades de massa, determinadas quantidades de comprimento, como a questão do centímetro, do metro, que já foi visto. Então, tudo isso aí você já deve ter uma certa relação com isso. Então, já não deve estranhar o fato de fazer esse tipo de cálculo para descobrir ou para desmanchar, para transformar em uma determinada unidade, tá? As unidades, as questões de vocês vão ser basicamente em relação a isso, a transformar ou descobrir como é a unidade de medida, a leitura em relação
a medida, como ela deve ser falada. Então, vocês vão fazer essas questões basicamente em relação a isso. Esse tipo de unidade, esse tipo de conceito, ele não é difícil de fazer as questões, mas é apresentado no livro, então a gente tem que dar continuidade nesse livro. Portanto, o vídeo ele se torna curto, a explicação é curta porque é uma coisa repetitiva em relação ao que já foi visto. A tabela vai ser posta aqui no vídeo, mostrando como é basicamente o cálculo que vocês devem fazer. Então, o vídeo ele vai se finalizando por aqui, gente.